Rodrigo, eu queria saber assim, se existe alguma diferença entre a criança que perde o xixi durante o dia daquelas que perdem o xixi somente de noite. Eu acredito que também tenha um misto disso, de crianças que perdem tanto de dia quanto de noite. Qual é a diferença das enureses nesse sentido? Isso é bem importante diferenciar. Geralmente a criança que perde durante o dia vai perder também durante a noite. Mas muitas vezes você vai ter crianças que só perdem durante a noite, durante o sono. Né? A criança que perde urina também durante o dia, ou mesmo que ela não perca a urina, se ela tem algum sintoma que tem a ver com a micção, por exemplo, aquela criança que tem que correr para o banheiro, ou aquela criança que tem que ir no banheiro toda hora, que fica dançando para segurar o xixi. Então, essa é uma criança que ela tem sintomas diurnos, né, que se ela perde urina, ela tem incontinência, né, porque incontinência é o termo que a gente usa para perda de urina durante o dia. E se ela tem enurese também, o nome dessa enurese vai ser enurese noturna não monossintomática, ou seja, a enurese tem vários sintomas. Além dela perder a urina durante a noite, ela também, durante o dia, tem esses outros sintomas. Isso tem muito a ver com o funcionamento da bexiga, então tem muito a ver com a bexiga que é hiperativa, que é uma criança que não vai conseguir segurar muito xixi de qualquer forma. Tá? Agora, aquela criança que só faz xixi durante o sono, ela tem uma enurese monossintomática, ou seja, é um sintoma só, que é só a perda de urina à noite. Então aí é um outro funcionamento, né? Então provavelmente não vai ter a ver com o funcionamento da bexiga, mas tem a ver com o fato da criança produzir muita urina durante o sono e não conseguir despertar. Então, apesar dos sintomas ser parecidos, são quadros bem diferentes e o tratamento também vai ser diferente. Por isso que precisa fazer uma avaliação muito bem feita para conseguir diferenciar esses dois quadros. E como que é feita essa avaliação? Bom, se você faz um profissional de saúde tem que fazer uma boa anamnese para entender o histórico, para entender a frequência, para saber se a criança sempre fez ou se ela parou de fazer e voltou, para saber se ela também não tem nenhum sintoma relativo ao funcionamento intestinal, que isso pode fazer com que a enurese surja. Então isso é muito comum. A gente vê, por exemplo, crianças que seguram muito as fezes, por exemplo, ficam 3 ou 4 dias sem ir no banheiro, elas têm um acúmulo de fezes no intestino e isso afeta o funcionamento da bexiga. Então a criança pode estar perdendo urina à noite porque ela segura muitas fezes. Então se você trata isso, a enurese pode melhorar. Então a primeira coisa a se investigar e tratar é isso. Mas então é uma boa conversa com a família, geralmente esclarece bastante coisa. Alguns exames básicos, geralmente o médico pede, né, para verificar se não tem nenhuma infecção, se não tem algum outro problema que pode estar causando enurese. E uma coisa que a gente pede também, que ajuda muito, é um diário miccional, que a família preenche, né, quanto que a criança bebe de água, quanto que ela faz o xixi durante 2 ou 3 dias, para a gente poder saber se ela está produzindo muito urina durante a noite ou não, se ela tem que ir no banheiro toda hora ou não. Então, com esse diário miccional, a gente consegue ter uma boa avaliação sem precisar fazer nenhum exame mais invasivo. E tem uma diferença, né, em quem tem enurese primária e daquelas crianças que têm enurese secundária. Você poderia explicar para a gente a diferença disso? Então, a maior parte dos casos é de enurese primária, ou seja, essas crianças que nunca conseguiram o controle. Muitas vezes a criança tem o controle e isso volta com o tempo, especialmente como um evento traumático, por exemplo, muda de casa ou nasce um irmãozinho. Na verdade, o tratamento continua sendo o mesmo, mas nos casos de enurese secundária, a gente vai procurar para ver se essa situação que a criança está vivendo não está tendo algum impacto, se essa enurese não está sinalizando algum impacto emocional que ela está tendo. Então a gente vai dar uma atenção para o aspecto psicológico um pouco maior quando a enurese secundária. Então é mais essa a diferença, mas o tratamento vai ser parecido. Mas de qualquer forma, né, muitas vezes as famílias têm a ideia, né, de que a enurese é algo que é causado por um conflito, por uma criança ansiosa, muito nervosa. Isso a gente não observa, na verdade a gente observa o contrário. A gente vê que as crianças, pelo fato delas perderem o xixi na cama, fazerem xixi na cama, é que elas ficam ansiosas ou ficam tensas. Muitas vezes porque os próprios pais não sabem lidar e são agressivos, sendo que a criança não tem controle disso.
É uma criança que pode ter a vida social afetada, porque ela não pode dormir fora de casa, né? Ela não pode convidar os amigos para dormir em casa também, então isso pode atrapalhar, né? Então ela acaba tendo um segredo, ela se sente diferente. Então, muitas vezes, os problemas que a criança vai ter são consequência da enurese, não causa. Porque é muito comum os pais relatarem, né, que depois que a gente trata a enurese, que ela é resolvida, que a criança melhora até em outros aspectos, né? Então, tem a questão emocional da enurese, na maior parte dos casos, ela é consequência.